Graça e paz para a sua vida, amém? Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Seja bem-vindo a esse domingo na nossa EBD. E eu trago uma palavra da parte de Deus para dividir com você nessa manhã. Eu sei que vai abençoar poderosamente a sua vida, como Deus tem abençoado a mim, amém? Põe a mão no teu coração, eu desejo orar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que considero tão santa, Senhor, que é estar no Teu altar. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu quero pedir a Ti, Senhor, de maneira humildemente, que Tu abra os céus nesse lugar, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos tão cegos, muitas vezes, Senhor, para ouvirmos, entendermos, enxergarmos a Sua vontade, porque ela é boa, agradável, perfeita sempre. Fala conosco, Senhor, e Te ouviremos. Nós te agradecemos por tudo, nós oramos assim, no santo nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Põe a mão no teu coração, nós vamos declarar Efésios 6 sobre a sua vida, como costumo sempre fazer aqui. Diga, eu tomo toda a armadura de Deus e a coloco sobre mim. O cinturão da verdade, a couraça da justiça. Eu calço os meus pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação. Diga o escudo da fé e a espada do Espírito. Em o nome do Senhor Jesus. Você pode assentar, diga amém. Diga, fala comigo, Senhor. Bem-vindo você que está do outro lado. Nós temos um tema para essa EBD nesta manhã, que será abençoador para a sua vida. O título dessa ministração é Como Ser uma Voz Profética. Você pode repetir comigo? Diga comigo assim, como ser uma voz profética. Por que escolhi esse tema tão simples nessa manhã? Porque ele é a identidade da igreja onde nós servimos ao Senhor. Nós somos uma geração profética. Então, nós precisamos entender a nossa identidade. Do que eu estou falando nessa manhã? Eu estou falando de propósito. Amém? Nós vamos usar alguns textos nessa manhã e eu já queria que você fosse abrindo aí para dar um adianto. Eu pedi ao Antônio para estar colocando. E a gente vai estar lendo, são alguns textos assim, não poucos. Vamos lá? Abra a palavra de Deus, primeiro no segundo livro dos Reis, capítulo 4. A gente vai ler o 8... Vamos ler do 8 ao 10. Não vou ler a história toda não, para a gente dar um adianto aí. Tá legal? Segundo Reis, capítulo 4, do 8 ao 10. Depois eu vou te passar os textos aí, se você quiser já ir abrindo aí, não sei se fica melhor. Está aí 2 Coríntios 4, 13, Salmo 139, 16 e Efésios, capítulo 1, do 3 ao 5. Segundo livro do Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, é o texto que fala da sunamita. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém? Então tá, vamos lá, encontraram. Sucedeu que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher ali, o qual o constrangia a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava ali, se dirigia para comer pão, que a mulher insistia. E ela disse um dia ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Diga glória a Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali nós ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia ele veio ali, se retirou àquele quarto e se deitou ali. Diga amém. Vamos ler até o 13. E então Eliseu disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando ele, a pôs diante dele e disse:
porque eu tenho lhe dito, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, ou carinho, ou zelo, como você preferir. O que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse, não, eu habito no meio do meu povo. Versículo 14, último, disse assim, então ele disse, o que eu posso fazer por ela? E Geazi lhe disse, ora, ela não tem filho e o seu marido já é velho. Diga amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 4, você deve anotar esses textos aí, diz assim, e temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Repita comigo bem forte para não esquecer, diga assim, cri, por isso falei. Não, você pode fazer melhor, diga, cri, por isso falei. Diga assim, nós cremos, por isso também falamos. Guarda bem isso aí no seu coração. Salmo 139, 16. Ih, que eu acho que eu marquei errado. Ixi. Acho não marquei. Diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo escritas dia a dia, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Diga aleluia. Último texto para a gente entrar na ministração, Efésios, capítulo 1, um texto tão conhecido dos crentes, pelo menos deveria ser. Versículo do 3 ao 5. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga glória a Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Diga aleluia. Diga aleluia. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis, olha o propósito aí, diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou para filhos por adoção de Jesus Cristo, para si mesmo. Diga glória a Deus. Diga assim, eu não fui predestinado para mim mesmo. Diga, eu fui predestinado para ele, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o propósito aí, para o louvor e glória da sua graça, no qual nos fez agradáveis no amado. Diga aleluia. Eu sei que talvez você logo de cara assim não entendeu muito bem a junção de todos esses textos, o que esses textos têm a ver em si, ao Velho Testamento, Novo Testamento. O que eu amo na palavra de Deus é que ela se funde de maneira linda e brilhante. O tema dessa ministração é como ser uma voz profética. Logo de cara a gente vai entender o sentido disso. Quando a gente fala de voz profética, a gente não está falando daquela pessoa, nem sempre, que possa dizer a alguém, assim diz o Senhor. Não estamos falando disso. Quando a gente fala de voz profética, a gente está falando de algo muito maior. A gente está falando de propósito. A gente está falando daquela pessoa que possa se deixar usar por Deus a qualquer hora ou em qualquer lugar. Aquela pessoa que quando está diante de um doente, ele traz uma palavra de restauração. Ele diz a ele que o Senhor pode ser, ele é o Deus que te sara. Diga aleluia. Ele lembra a ele a palavra de Deus. Ele lembra a ele Isaías 53, quando ele está diante de alguém perdido, ele diz que o Senhor pode ser a sua luz e a sua salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É aquela pessoa que traz dentro de si a palavra de Deus. E isso é ser uma voz profética. Por que nós usamos esse tema? Não há nada subliminar, escondido, oculto nisso.
Quando a gente fala em voz profética, é aquela voz capaz de chamar, porque o profeta é aquele que fala algo que ainda vai acontecer. Isso significa aquela pessoa que pode chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. Amém? Então você já entendeu alguma dúvida aí o que é ser uma voz profética? Diga amém. Então a gente vai aprender nessa manhã como ser uma voz profética. Um dia um homem de Deus deu uma dica infalível para mim, pastora Sandra. E eu escolhi seguir e sigo até hoje, e acho que vou fazer isso até o último dia da minha vida. E eu gostaria de compartilhar com você, possa ser que ela abençoe a sua vida também. Ele disse, quando você entrar num ambiente, seja ele qual for, seja igreja, casa de um amigo, qualquer lugar, trabalho, procure imediatamente algo onde você possa servir. Óbvio que ele não está falando de bandejas. Eu estou falando de algo ou alguma coisa que de alguma maneira você possa fazer para abençoar aquele alguém. E isso, meus irmãos, tem uma coisa que não falha depois da palavra de Deus, é isso. Entrou no ambiente, como você pode ser útil? Entrou ali, você não precisa falar nada. Pergunte ao Espírito Santo o que eu posso fazer aqui. Como posso ajudar? Deus vai te dar luz, Ele vai fazer você ser uma voz profética, amém? Então já aprendeu isso aí, se anotou, ótimo. A primeira coisa que eu preciso entender é como funciona o reino de Deus. Nós temos coisas profundas para aprender nessa manhã e eu desejo ser bênção na sua vida. O reino de Deus é como uma semente. Olha que eu não vou falar sobre semente não, mas só para você começar a entender aí. Pensa num copinho aí com uma terrinha, um carocinho de feijão que você vai plantar ali dentro. O reino de Deus funciona mais ou menos assim. Ele é como uma semente que você esconde ali, e você planta dentro da terra. Guardou isso aí, essa ilustraçãozinha aí? Guarda aí que a gente vai seguir. Vou melhorar essa explicação para a gente aprofundar nas escrituras nessa manhã, porque esse é o propósito de você estar aqui, amém? Só uma pessoa tem esse propósito, diga amém. Uma pessoa desviada, vai entender o lance da semente aí, já. Pode estar até com a sua alma repleta de sementes ruins. Pode guardar isso, porque você já vai começar a abrir o leque nessa manhã aí da palavra de Deus para a sua vida. Vou repetir. O reino de Deus é como uma sementinha que você plantou dentro da terra. Guardou a ilustração aí, vamos lá. Uma pessoa desviada, por exemplo, ela pode estar com a sua alma repleta de sementes ruins. Posso dar milhares de exemplos. Pode estar com a sua alma cheia de mágoa, ódio, revolta, promiscuidade, o que você quiser pensar. Seu corpo pode estar tomado pelo inimigo. Mas se ela for escolhida por Deus, segundo Efésios capítulo 1, se um dia ela ouvir a palavra e ela decidir honrar aquela palavra que ela ouviu, sabe o que vai acontecer? Imediatamente ela será tocada pelo Espírito. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nesse copinho que a gente botou a sementinha de feijão ali, lá escondidinho lá dentro, existe uma área, você escondeu a sementinha lá dentro, você não está vendo mais, ela está ali dentro, você sabe que está ali, mas você não sabe aonde. Essa área escondida que eu estou falando, porque eu sei disso, é a área que a gente vai chamar de a área do Espírito. O que eu quero dizer? Porque o Espírito é a única parte do seu corpo que Satanás não pode possuir. Por isso o apóstolo escrevendo, ele diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele está falando, obviamente, da área onde Satanás não pode tocar, que é a área do Espírito. É aquela área escondida dentro de você. Às vezes o diabo toca na sua vida, na vida de uma pessoa. Às vezes ele transforma uma pessoa. Às vezes ele faz com que aquela pessoa tome decisões que você jamais tomaria. E por aí tal. Mas existe uma área que Satanás não pode possuir. Essa área é a área do Espírito. Por que eu estou te ensinando isso na CBD? Para que você nunca mais esqueça. Diga comigo assim, para não esquecer. Diga, o Espírito é o recôndito de Deus.
É algo muito lá dentro. É algo muito escondido. É algo que a Bíblia chama de recôndito de Deus. É como se fosse uma sala secreta. Satanás pode tocar na sua alma, está ligado às suas emoções, sentimentos. Uma pessoa que sente uma coisa hoje pode sentir outra amanhã. Uma pessoa que diz amar hoje pode odiar amanhã. Isso a gente está falando de alma. Não vou ensinar isso agora, acho que eu já ensinei isso aqui. Você está falando de emoções, sentimentos, blá blá blá. Ele pode tocar no corpo de uma pessoa. Pode trazer enfermidades, pode mudar o comportamento, mil coisas. Mas existe uma área onde ele não pode tocar. Essa é a área onde fica guardada o Espírito. Diga aleluia. Porque o Espírito, diga comigo assim, é de Deus. Diga assim, é de Deus. E só pode voltar para quem o deu. Acabou. Simples assim. Porque Satanás não pode tocar no meu espírito? Porque o Espírito é de Deus. A Bíblia diz que é Ele que volta, a Deus que o deu. Acabou. Não tem mistério nisso. Existem coisas na nossa vida que a gente pode mudar, mas existem outras que a gente não pode mudar. E uma das coisas que a gente não pode mudar é Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus nosso Pai. Aleluia. O qual nos chamou, nos elegeu, nos escolheu, nos santificou, nos predestinou para sermos filhos por adoção em Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que Deus está falando ali? Qual é o propósito da sua vida? Satanás tem cegado pessoas. Elas vivem no mundo sem propósito. Elas acham que nasceu, acorda, dorme, passa o dia, não tem um propósito, porque não querem enxergar. Eu estou aqui nessa manhã para revelar o seu propósito. Você sabe qual é o seu propósito, independente do que você venha fazer no reino de Deus, independente se você canta, prega, fala, dança ou faz outra coisa qualquer. Se você ora, você intercede, existe um propósito maior, e é nele que você tem que apostar a sua vida. O nosso propósito, que existe pessoas no reino de Deus, na casa de Deus, que estão há 30, 40, 50 anos e não sabem o seu propósito. Você pergunta qual é o seu propósito, não sei. Eu estou orando, pastor, para descobrir. Meu irmão, deixa eu te falar. É porque a gente acha que propósito é aquilo que você venha fazer um dia. Se você vai ministrar, se você vai cantar, se você vai dançar, se você vai tocar um dia uma coisa. Não é disso que eu estou falando. Isso são dons, talentos. A gente confunde as coisas. O nosso propósito é fazer a vontade de Deus. Se você conhecer isso, acabou. Luz. Acende uma luz na minha escuridão. Se você entender que o seu maior propósito, qual é o seu propósito? Você fala assim, olha, você não está perguntando por dom, você está falando de propósito. É algo muito maior do que dom. Dom até o mundo tem, dom é dádiva. Mas o mundo não tem propósito. Entendeu? Por isso que muitas pessoas cantam no mundo lindamente, mas não muda a vida de ninguém. Porque não existe um propósito. O seu propósito, o meu propósito, é fazer a vontade de Deus. Como assim? Mas tudo que Ele quiser. Mas também já é demais, pastora Sandra. Tudo? Tudo, tudinho mesmo? Tudo? Qualquer coisa. Deus pode contar com você? Você entende que você tem um propósito, você não está aí para enfeitar, porque se fosse para enfeitar, Deus fazia de você uma florzinha, botava num jardim qualquer, olha que coisa legal. Você ficava ali enfeitando, ou fazia de você uma borboleta, blu, 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 e você ficava voando, um peixinho, que coisa legal. Não, 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 existe um propósito maior. Diga comigo assim, aleluia. Diga como profeta, diga aleluia. Eu tenho um propósito. Diga, o meu propósito é fazer a vontade daquele que me chamou. Aleluia! Aleluia! Quando você compra um carro, ele vem com um propósito. Que propósito é esse? Ele vem para funcionar. Quando um carro vem para sua mão, você compra, ele não fala, olha, eu só vou levar você para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, morro, eu não subo não. Não, ele está nas suas mãos, você faz dele o que você quiser, você leva ele para onde você quiser. É mais ou menos isso. Nós temos que estar disponíveis para Deus usar da maneira que Ele quiser, aonde Ele quiser.
Diga assim, isso é propósito. Está entendendo como é que ser uma voz profética é algo muito maior do que simplesmente subir num lugar e falar assim, diz o Senhor? É algo muito maior, meu irmão. É estar pronto para ser usado por Deus em casa, na rua, do trabalho, em cima da jaqueira, em cima do morro, em cima da laje, dentro do túnel, em qualquer lugar. Na praia, Deus não pode me usar na praia, quem disse? A gente é muito fechado o evangelho. Isso chega a ser ridículo. Deus pode usar você a qualquer hora e em qualquer lugar. Satanás pode ter o corpo de uma pessoa, já falei isso, mas existe uma área que ele não pode tocar, é a área do espírito. Salmo 139, 16, a gente já leu, só estou passando bem por cima rapidinho. Diz uma coisa muito interessante, traduzindo aí o texto, de maneira bem simplificada, se você me permite. Diz, sobre mim, Deus designou todos os meus dias, diga glória a Deus, sem que nenhum deles houvesse ainda. Pronto. Meu Pai, o Deus que eu sirvo é o Deus que conhece o meu choro do meu nascimento e conhece o dia do meu funeral. Deus conhece todas as coisas a meu respeito. O Deus que eu sirvo tem escrito no seu livro todos os meus dias, antes que nenhum deles houvesse ainda. O Deus que eu sirvo chamou Jeremias do ventre da sua mãe e o escolheu e designou para ser profeta. Que coisa louca! Isso é Efésios 1. Ele disse, pois antes que saísse da madre eu te escolhi, homem, eu te santifiquei, e as nações eu já te dei por profeta. Então Jeremias, quando nasceu, não podia dizer que ele ia ser um piloto de corrida. Podia, mas ele ia ser um piloto de corrida profetizando, aleluia. Você pode estar fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, mas ele te chamou para ser uma voz profética, aleluia. Deus tem um plano original para você. Você foi chamado para ser uma voz profética onde você estiver. A gente vai ter que correr. Tudo que Deus vai fazer na sua vida hoje, nessa manhã, hoje aqui, Ele vai fazer num lugar. Ó a sementinha. Que lugar é esse? Tudo que Deus for fazer na sua vida hoje, Ele vai fazer no seu espírito. Esse é o lugar particular de Deus. A Bíblia diz, ó que coisa linda, mas a terra é obra de suas mãos, mas Ele deu aos filhos dos homens. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Você está dorminhoco assim com sono, ou você quer mesmo aprender? Então é simples. Tudo que Deus for fazer na terra, escuta aí para tu não ficar boiando. Tudo que Deus for fazer hoje, nessa manhã, vou repetir, que é para você ligar as coisas. Deus fará no seu espírito. Ponto. Uma coisa. Segunda coisa. Tudo que Deus for fazer na terra, se a Bíblia diz que a terra é obra de suas mãos, mas Ele deu aos filhos dos homens, isso significa uma coisa. Tudo que Deus for fazer na terra, Ele vai fazer através de um homem. Você está pronto para ser esse homem ou essa mulher de Deus? Aleluia! Tudo que Deus for fazer, Ele não vai usar um pássaro, um peixe, uma borboleta, Ele vai usar um ser humano. Diga aleluia! É por isso que a gente tem que entender o nosso propósito. É simples. Minha pergunta nesta manhã: essa pessoa pode ser você? Levante sua mão. Você está pronto para obedecer a voz de Deus, que vai ecoar lá dentro do seu espírito? Ou você é tão desobediente como o motor ruim de um carro? Ele não sai do lugar. Aí a gente fala, vou dar um tranco. Isso, mete uma segunda assim e solta. Ou a gente é tão desobediente que só pega no tranco. Aí a gente ainda tem a capacidade, a cara de pau, que a gente é cara de pau, óleo de peroba,
Deus não me usa. Não é Deus. A maior dificuldade não está em Deus te usar. Está em você se deixar usar. Sabe qual a diferença das pessoas que Deus usa e das pessoas que Deus não usa? São as pessoas que Deus fala ao seu espírito e eles ignoram. Existem pessoas que Deus fala. Vou dar a diferença do obediente e do desobediente. O obediente, Deus fala uma vez. Ele se levanta como Elias, lá em Tisbé. E ouviu a voz do Senhor, ele se levantou e foi. O obediente, ele pergunta na mesma hora: como eu devo fazer? Deus fala: eu quero que você evangelize seu amigo de trabalho, por exemplo. Um exemplo. Ele fala: como eu devo fazer? Aí ele começa a pensar numa maneira de obedecer. O desobediente, ele ouve a mesma voz e ele diz: por que eu tenho que fazer isso? Não tem outra pessoa não para fazer isso? Tem a família dele crente lá, por que sou eu que tenho que fazer isso? O obediente pergunta: como eu devo fazer? O desobediente pergunta: por que eu tenho que fazer isso? Existem pessoas que não se deixam usar. Eu vou te ensinar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Deus tem tudo nesse mundo. Ele tem tudo, tudinho, inclusive a minha vida e a sua. Mas existe uma coisa que Deus não tem. Pastora, que heresia. Não é heresia não, é verdade. Essa coisa que Deus não tem é a sua vontade. É por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe o que ele está dizendo? Dá-me as suas vontades. Deus tem tudo. Ele é dono de tudo. Ele podia obrigar você a fazer qualquer coisa, mas Ele não quer que você o sirva obrigado. Será que você não entende? Se Deus quisesse mover a vida da gente como um robozinho controlado num game, Ele o faria. Mas Ele deseja que nós façamos por nossa vontade. Aleluia! Que a gente entenda o propósito. Eu faço as coisas para Ele porque eu amo o meu propósito. Porque eu já decidi que a minha missão é maior que a minha vida. Isso é propósito. Pastora, mas eu não tenho propósito. Você não quer ter um propósito diferente. Você tem Efésios capítulo 1. Leia 20, 50 mil vezes até aprender. Segundo o beneplácito da sua vontade. Qual é o propósito? Fazer a sua vontade. Mas qual é a sua vontade? Tudo que Ele quiser. A qualquer hora, em qualquer lugar. Mas se Deus me fizer me estrepar, e se Deus me colocar numa cilada, Ele não vai te colocar em cilada. Ele guiará os teus passos de maneira perfeita. Aleluia. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Nenhum plano seu pode ser bom, agradável e perfeito. Mas o de Deus é. Eu te convido a fazer uma oração comigo assentado como você está. Põe a mão no seu coração, diga comigo assim, feche seus olhos. Diga: Deus, nessa manhã, eu já estou entendendo o meu propósito. Diga: eu quero fazer a sua vontade, a qualquer preço, a qualquer hora e em qualquer lugar. Diga: eu oro assim, em o nome do Senhor Jesus. Um dia disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Mas não fale Deus conosco para que não morramos. Porque o povo continua sendo o mesmo. Os anos passam, só os personagens mudam. A gente não quer que Deus fale conosco a sua vontade, porque a gente não quer fazer morrer a nossa vontade.
O povo disse: fale Moisés conosco e nós te ouviremos. As pessoas continuam querendo que homens falem com eles, mas eles não querem ouvir ao Senhor, porque eles não querem morrer. Mas esse era o propósito, fazer a vontade deles morrer. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas pessoas continuam não querendo morrer. O homem não quer que as suas vontades morram. Você entendeu isso? Você ainda pode escolher duas coisitas. Você pode ser como Saul, um homem que agrade ao povo. Mas você pode ser como Davi, um homem que agrade a Deus. As duas coisas você nunca vai conseguir. Ou você será um homem que agrada ao povo, fale o que o povo quer ouvir. Maravilhoso isso. Ou você será um homem que agrade a Deus, e você automaticamente vai desagradar ao povo. Fale tu conosco, nunca mais vai esquecer isso, está lá no livro de Êxodo. E te ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Porque todas as vezes que Deus falar com você, escute isso, algo tem que morrer. Quando Deus falar com você, pode ter certeza, o teu egoísmo vai morrer. Algo ali vai morrer. Deus falou, pá, morte certa. Deus quer me matar, pastor? Claro. Ele quer matar o seu eu e ressuscitar alguém segundo o coração de Deus. Aleluia. Às vezes eu fico pensando, o que nós, os pastores dessa época, não só da nossa igreja, de todo lugar, estamos produzindo. Discípulos ou admiradores? Admiradores? Eles até admiram você, eles gostam de você. Eles acham você legal, eles gostam talvez até do seu jeito de pregar. Eles admiram você. Mas o dia que você confrontá-los, eles vão embora. Porque eles não querem ser confrontados. Eles vão embora e vão admirar outra pessoa. Mas o discípulo, ele segue você até a morte, até o fim. Se você entende isso, diga glória a Deus. Como anda a sua voz profética? A nossa igreja traz uma identidade forte no mundo espiritual. Já falei sobre isso. Somos uma geração profética. Você já entendeu isso? Amém? Amém? Vamos lá. A nossa base, lembrei do Mateus pregando quinta-feira, lindamente. A nossa base, então vamos lá. Como a gente fala que é uma voz profética, eu estou ensinando vocês miuçadinho aí, tudo direitinho, o que é voz profética. Pensando nesta voz como um prédio, existe, você vê o prédio, mas você não vê o que está escondido lá embaixo da terra, né? A Bíblia chama, e como fala, os engenheiros também devem chamar, né? De alicerce. Deve ter um nome mais técnico, mas eu não sei. Então, pensa lá no alicerce. A nossa base, a Bíblia chama de fundamento. Hebreus 11. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam, daquelas que não se veem, mas creem. A nossa base, nosso fundamento, vamos lá, primeira coisita, para ser uma voz profética, é entender isso, já entendeu a visão. A nossa fé é o firme fundamento, alicerce. Sem ele, a gente não pode construir nada. O alicerce do nosso ministério, do seu chamado, dos seus dons, do que você quiser, tem que ser a palavra de Deus, porque a fé, ela está alicerçada numa coisa que a Bíblia chama de fundamento. Ela não está alicerçada na vontade de alguém para o outro alguém, ela não está alicerçada no seu desejo de abençoar a vida de alguém, não, ela está alicerçada no fundamento que a Bíblia chama de palavra de Deus. A nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus, onde nosso ministério, geração profética, estamos firmados. Diga para não esquecer, diga a minha fé, diga todo o meu fundamento, diga o meu chamado, o meu ministério, todo o meu propósito. Diga mais forte, tem que estar firmado, fundamentado na palavra de Deus.
só na palavra de Deus. Sem esse fundamento sólido, não existe a menor razão para a gente existir, ou para você estar aqui nessa manhã. Se a gente não entender isso, se a gente não tiver apoiado, respaldado pela palavra de Deus, você não precisa mais vir para cá. Porque se a tua vida, o teu chamado, os teus dons, o teu propósito não tiver alicerçado, meu irmão, na palavra de Deus, escuta isso para sempre, de uma vez para sempre. Sem ele, você sai do propósito. Não tem propósito. Porque não tem propósito fora da palavra de Deus. Existem pessoas que estão se alicerçando em livros escritos por homens. Isso está tudo errado. Está tudo errado. Você tem que estar alicerçado aqui, ó, somente aqui, ó. Se isso aqui tudinho, um monte de página não foi suficiente para alicerçar você, nada mais será. Sem isso, você sai do propósito. Entendeste? Não existe vida fora do propósito. Fora da palavra de Deus, meu irmão. Não existe vida fora da palavra de Deus. Existe vida para um peixe fora da água? Tem a menor possibilidade do peixinho eu trazê-lo e mandar ele viver em cima desse mármore aí? Eu vou dar comidinha para ele, eu abano ele, eu faço um monte de coisa. Eu ligo o ar. Ele vai morrer, ele está fora do seu alicerce. Daquilo de onde ele foi gerado para existir. Efésios 1. Se você está fora da palavra de Deus, perdeu o propósito. Não existe razão para você existir. Você perde para sempre o propósito. Está entendendo por que muitas pessoas saem do evangelho? Porque não tem propósito. E por que não tem propósito? Porque está fora do fundamento. Não tem fundamento. Não tem alicerce. O edifício era bonito, era grande, fazia um monte de coisa legal, mas caiu. Veio abaixo, porque não tinha fundamento, e o maior fundamento é a palavra de Deus. Se você nunca parou para pensar nisso, você pode começar fazendo isso agora. Nós temos que entender o propósito, mas nós temos que entender algo maior. Todo propósito tem que estar fundado, solidificado na palavra de Deus. Existem pessoas se firmando na palavra de homens. Existem homens chamando outros homens. Existem homens legitimando outros homens. Existem pessoas chamadas por homens para ser pastor, pessoas que Deus nunca chamou para ser pastor. E eles estão fora do propósito. Porque não existe base sólida para isso. Não existe nenhum fundamento fora da palavra de Deus. Quando eu entendo isso, eu abro mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus. E eu estou aberta para Ele me usar a qualquer hora e em qualquer lugar. Você está, diga aleluia. Vamos correr comigo? E quando a gente está aberto para Deus nos usar a qualquer hora e em qualquer lugar, quase que eu me engasgo aí, a gente já percebeu o propósito. Efésios 1. Eu fui criado para o louvor da sua glória, para fazer a sua vontade. Quando eu entendo isso, acendeu a luz na minha escuridão. Eu entendi que eu tenho um propósito. Você tem um propósito, diga aleluia? Ou você é uma alma penada vagando no mundo? Do Gasparzinho? Você tem um propósito? Posso ouvir um amém? Quantos aqui tem um propósito, digam aleluia? Quando você entende que você tem um propósito, e o seu propósito é fazer a vontade daquele que te chamou, não interessa, é só você pensar, eu sou como um carro, ele me leva para onde ele quiser, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O carro não pergunta, o que você vai fazer comigo amanhã? Para onde nós vamos amanhã, hein? Não, ele está ao seu dispor, entende isso? É como um instrumento. Você pode ser usado a qualquer hora, em qualquer lugar. Essa é a confiança que temos nele, disse o apóstolo. Aleluia. Eu tenho confiança nele, ele vai fazer o melhor para mim. Porque a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. BAP, nunca mais vai esquecer.
Diga comigo assim, a vontade de Deus é BAP. Ih, tá horrível. Diga, é BAP. Boa, agradável e perfeita. Pronto. Acabou, não tem mais erro. Deus pode contar contigo. Diga aleluia. Pastora, você está forçando Deus me contar comigo. Eu estou forçando você entender o propósito. Não existe vida fora do propósito. Quando eu entendo o meu propósito, que é obedecê-lo, eu paro de resistir ao Espírito Santo. Aleluia! Lembra das palavras de Estevão, nosso primeiro mártir? Ele disse, vós, falando aos religiosos, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Para alguém falar isso, ele era alguém que não resistia ao Espírito Santo. Você resiste ao Espírito Santo? Quando Deus fala com você, você fica pensando 10.000 vezes para obedecê-lo, e você resistiu ao Espírito Santo. Aí você fica esperando Deus te dar a segunda ordem, Ele não vai te dar nunca, se você não obedecer a primeira. Essa é a diferença de pessoas que Deus usa e pessoas que Deus não usa. Não é porque Deus não quer usar, é porque Deus está diante de um desobediente. E Deus não perde tempo com desobediente. Quando Deus falar com você, levante e vá. Quando eu entendo meu propósito, que é obedecê-lo, eu gero fé. Fé aonde? Aqui dentro. Pastora, que lindo. É assim mesmo. Quando Deus manda você fazer uma coisa, você fala, eu vou. Você gera fé nos outros, não aqui dentro. Aí quando você gera fé aqui dentro, Deus falou contigo, o que vai acontecer? É só lembrar do carrinho. O motor liga. Quando Deus fala e você obedece, ligou a chave, virou a chave e o motor ligou. Porque a fé... Pastor, eu amo as suas ilustrações idiotas. É assim mesmo, você aprende. Quando Deus fala e você está disposto a obedecer, você deixa de ser aquele motor. Se você tiver que escolher entre um carro que pega e um carro que você tem que pegar no tranco, qual deles você vai escolher para usar? Essa é a razão das pessoas que Deus escolhe para usar. Porque quando Deus fala, eles pegam na hora. Não precisa de outros crentes empurrando ele para vir para a igreja. Vem. Vai, ele vai, está quase indo para a igreja. Vamos lá, vamos. Existem pessoas que Deus usa e existem pessoas que Deus não usa mais. Você já passou em algum lugar, quando você era criança, tipo Petrópolis, Serra, sei lá, uma coisa, que você sabia que ali tinha uma fonte? Você bebia água ali. Mas um dia você passou, não tem mais nada. Você falou, mas gente, eu tenho a fonte, era aqui, ó. Eu vinha com meu pai aqui. Mas cadê a fonte? Foi fonte, não é mais. Existem pessoas que já foram fontes. E hoje, se alguém colocar uma plaquinha, vai colocar imprópria para beber. Existem pessoas que você não pode nem conversar, eles só liberam águas amargas. Eles só têm amarguras, só desgraça para contar. Se você beber, você vai ficar envenenado. Mas existem pessoas que são fontes. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Eles podem abrir a boca como Jesus e dizer, aquele que tem sede, vem até a mim e beba. Aleluia! Quem são essas pessoas?
Uma voz profética. Aleluia! Deus te chamou para ser uma voz profética, meu irmão, e não um eco. Pare de imitar pessoas, pare de seguir pessoas, pare de obedecer apenas pessoas. Obedeça absolutamente à vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve obedecer seu pastor, seu líder. É claro que eu sei que tem que obedecer. Mas toda essa obediência tem que estar ligada no fundamento, que é a palavra de Deus. Obediência sem respaldo na palavra de Deus é perigosíssimo. Olha o maldito do Hitler aí. Obediência cega, meu irmão. Toda obediência tem que estar ligada a fundamento. Entendeu? Pegou a visão aí? Captou? Fala, captei. Deus pode contar contigo? O negócio está meio esquisito aqui hoje. Eu perguntei, só ouvi um homem. Deus pode contar contigo? Melhorou um pouquinho. Vou traduzir isso aí rapidinho. A gente sempre fala e dá aquela explicaçãozinha clássica dos livros, né? Aquela sintetizada boa lá. É simples assim, ó. Se você crê nele, você obedece. Se você não crê, você não obedece. Quando Deus manda você fazer uma coisa, se você não faz, é porque você não creu naquele que te chamou. Pastor, que mentira, é verdade. Porque quando a gente crê naquele que falou conosco, a gente obedece. Agora tu começou a descobrir onde é que está o erro. Por que que muitas vezes Deus não nos usa? O erro está na gente ou está em Deus? É óbvio que não está nele, está em mim. Está em nós, nunca em Deus. Porque Deus não erra. E a sua palavra é santa, inerrante, palavra de Deus. Mas, pastora Sandra, e quando eu tenho problema, pastor, eu tenho um problema que eu não acredito de jeito nenhum que eu sou uma voz profética. Ou que Deus possa me usar em qualquer lugar, porque você já sabe o que é ser voz profética. Aí eu tenho uma resposta para você agora. Você já está enrascado. Porque todas as vezes que você não crê que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, você está fazendo o que aqui nesse mundo? Se o teu chamado é para ser uma voz. Ó João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas as pessoas querem clamar nas plataformas. As pessoas querem clamar nos lugares nobres. As pessoas querem clamar nos lugares altos. As pessoas estão em busca de reconhecimento. E quando eles não têm reconhecimento, eles vão embora porque não foram reconhecidos. Mas uma vez eu li no Facebook de alguém, que eu não sei nem mais quem, que disse que o único lugar de você ser reconhecida é no ML. A pessoa vai lá para reconhecer. As pessoas querem ser reconhecidas aqui, está tudo errado. Mas quem te ensinou isso? Que homem te ensinou isso? Que a palavra de Deus nunca ensinou isso. Mas a gente está aprendendo as coisas erradas. E para você, sabia que para você desmistificar algo que você aprendeu errado, dá muito mais trabalho do que você ensinar um crente novo. Porque quando você aprendeu um negócio que você tem que ter reconhecimento aqui na terra, virou uma bagunça. Davi não queria a honra aqui da terra, porque ele sabe que a honra da terra não presta. O cara que te honra hoje, ele te escangalha amanhã. O cara que te elogia hoje, que te aplaude hoje, ele fala mal de você pelas costas amanhã. A boca que gritou, bendito, Hosana, o que vem em nome do Senhor, foi a mesma que gritou, crucifica-o. Reconhecimento de homens não presta.
eu estava falando? E quando a gente não crê que a gente pode ser uma voz profética? Olha para o teu irmão e fala assim: se você não crê, você já está enrascado. Fala assim: favor, se desenrascar hoje. Porque se você não crê que você pode ser uma voz profética, por que eu estou dizendo que tu está enrascado? Porque Satanás imediatamente, mediante a sua dúvida, quando você diz, eu não creio que Deus pode me usar, você acha que está falando bonito ou de maneira humilde? Você não está sendo humilde não, você está sendo horrível. Porque quando você afirma isso para você ou para os outros, para qualquer pessoa, você acha que o diabo não ouviu, ele ouviu imediatamente. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele ouve o que você diz. E ele detecta pelas suas reações. Então vamos lá. No momento que eu acho isso, por que eu estou enrascado? Porque Satanás, imediatamente, Satanás não perde tempo. O tempo que você perde, ele não perde. Satanás imediatamente vai dar sentido, um novo sentido à sua voz. Como é que vai funcionar isso? Aquela pessoa que foi chamada para ser uma voz profética, uma voz de Deus, uma voz que levanta, uma voz que levanta o que está caído, uma voz que dá força ao cansado, uma voz que tem uma palavra de ânimo novo, uma voz que libera a palavra de Deus. Quando nada disso você vai fazer, Satanás vai dar um outro sentido. Aí o apóstolo Paulo vem escrevendo lindamente, ele fala assim: há muitas vozes no mundo, contudo, nenhuma delas sem sentido. Aí o que acontece? Aí, ao invés de você ser aquela voz que Deus te chamou, predestinou você para ser, você se torna uma voz de amargura. Você se torna uma voz de murmuração. Você se torna aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Porque Satanás pegou você e ele está dando um novo sentido à sua voz. Você entendeu por que você tem que ser uma voz profética? Porque quando você se recusa a ser uma voz profética, você não vai ficar sem voz, você não vai ficar mudo. Satanás não vai emudecer você, pelo contrário, ele vai te dar um novo sentido à sua voz. Existem pessoas que foram chamadas para ser uma voz profética, mas hoje estão sendo vozes de prostituição, vozes de mentira, de engano, de erro. O que está acontecendo? Satanás dando um novo sentido à sua voz. Por isso que a gente lê o texto que diz assim, lá no início. Agora você está entendendo como é que as coisas estão se encaixando até agora, mais ou menos um pouquinho assim? Está entendendo ou não? Diga amém. O texto lá que a gente leu da abertura lá. Crie, por isso... Vou fingir que não ouvi de novo. Crie, por isso... Nós cremos, por isso... Pronto. Quando você crê em Deus e Ele manda você falar algo, você fala. Por que você fala? Porque você creu nele. Se você não crê nele, você não obedece. É simples assim. Se você crê, você obedece. Se você não crê, você não obedeça. Escolhei hoje a quem servais, disse Josué. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quer ser uma voz profética, a escolha é sua. Mas eu serei, diga aleluia. Crie, por isso falei. Se você crê nele, fale. Nós cremos, por isso falamos. Voz profética é mais do que um assim, diz o Senhor. E olha que eu creio em voz profética de qualquer natureza, vinda da parte de Deus. Só que eu sei que não é só isso, é muito além disso. Quando você se torna uma voz profética, você está disposto a ser aquele carro para ele te levar. Aí você não faz mais força. O que eu vou falar amanhã, meu Deus? No meu trabalho você não tem que fazer força. Tá preocupado por quê? Se é ele que vai te usar. Tá ficando maluco? Por quê? Eu tô nervoso. Mas por quê? Tem algo errado aí. Se você se dispôs a ser uma voz profética, o carro não fica nervoso. Para onde eu vou amanhã, gente? Para onde que eu vou nesse feriado? Ele confia naquele que vai usá-lo. É simples assim. Quando a gente crê, a gente obedece. Aí a gente olha Deus curando a nossa ansiedade nessa manhã. Sabia? Quando a gente entende o propósito, acabou a ansiedade. Sabe por quê? Porque eu já sei que a vontade de Deus é BAP. E além disso, eu já entendi
que Ele não vai me colocar em furada. Ele vai me conduzir. Eu não vou mais ter que fazer força nenhuma para converter ninguém, porque esse papel não é meu, é do Espírito Santo. Mas eu estou doido fazendo tudo para enfiar o evangelho dentro daquela cabeça dura do meu pai. Esse papel não é seu. Sabe por que ele está morrendo? Porque está na função errada. Está querendo exercer uma função do Espírito Santo. Diga: Deus, estou aqui, usa-me. Acabou. Aí como é que vai funcionar isso? Como é que Deus vai te usar? Jeremias responde para você nessa manhã. Assim diz o Senhor a Jeremias: eis que eu ponho as minhas palavras na boca de quem? Na sua boca. Tudo que eu te mandar, tu dirás. E onde eu te enviar, tu irás. Isso é ser uma voz profética. O homem foi chamado antes que fosse formado no ventre. Olha o Salmo 139, 16. Mas tu tem escrito todos os meus dias, ainda quando eu era substância ainda informe. Tu tem no teu livro escrito todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus tem todas as coisas em suas mãos. No livro de 2 Reis, nós vemos um fato muito interessante aqui. A sunamita constrangendo a Eliseu. Deixa eu só falar uma coisa para a gente fechar essa parte aí do CRI, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Quando eu não creio em Deus, quando a voz, presta atenção, quando Deus fala uma coisa lá dentro daquele recôndito que eu falei para você, que é um lugar só que Deus pode falar, aí você fala assim: sabe por que eu não obedeci, pastora? Porque eu achei que era a voz do diabo. Achei que era o Satanás. Mas o Satanás não pode tocar lá dentro do seu espírito. Então isso daí já foi eliminado. Então essa conversa furada para boi dormir não vai rolar. Você não obedeceu porque você não creu. Agora você entende por que Deus não usa algumas pessoas? Só para fechar isso. Porque quando Deus fala uma coisa para você fazer lá no seu interior, pode ser no culto. Pastor, eu estou ficando até com medo. Pode ser. Deus pode mandar você levantar da sua confortável cadeira e se colocar atrás de alguém para interceder por ele, quebrar cadeias. Deus pode te usar a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas quando Deus fala e você fala: mas que vergonha, eu vou me levantar aqui nada, eu não vou fazer não. Pastora, eu não fui, não é por mal não. Aí você é tão cara de pau que você fala assim: eu queria te contar um negócio. Deus falou comigo na hora do culto. Foi. O que você fez? Não fiz. Eu não fiz, pastor. Que eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão temerosa. Então, pastor, sabe o que eu não fiz? Porque eu fiquei em dúvida. Aí você acha que isso é bonito. Você acha ainda que isso é legal. Só que quando você duvida, você está pondo em xeque o caráter de Deus. É por isso que Deus chama a dúvida de pecado. Porque quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele já mandou, você tem que levantar e ir. Quando você diz: não vou fazer porque eu tenho dúvida, você está duvidando de você mesmo? Nunca. Você está pondo em xeque o caráter de Deus. Você está duvidando daquele que te chamou. É por isso que Deus chama a dúvida de pecado. Entendeste agora? Vamos para Reis. Livro de 2 Reis, nós vemos uma coisa muito interessante aqui. A sunamita constrangendo Eliseu. Rapidinho. A Bíblia diz que Eliseu, ele passava por uma cidadela chamada Sunem. Por isso que as pessoas que moravam ali eram chamadas de sunamitas. Sunem. Então, quando ele passava nesse lugarzinho, assim, nesse vilarejo, existia uma mulher rica, que era sunamita, né? Como se fosse uma portuguesa, uma japonesa, uma coisa da cidade lá de Sunem. E ela ficava ali observando. E ela chamou seu marido um dia e ela disse: eu acho isso incrível.
Porque Eliseu não falou nada. Ela falou: eu vejo que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. Aí eu te pergunto, o que ela viu em Eliseu? Eliseu não falou nada. Quando você está debaixo da ordem de Deus, quando Deus fala e você obedece, Deus santifica o seu viver. Por quê? Porque você só vai fazer aquilo que lhe agrada. Eu me coloco, as minhas vontades estão morrendo. Elas não morreram, pastora. É verdade. Todos os dias a sua carne tem que morrer. Todos os dias você tem vontade do que não presta. Todos os dias você pensa naquilo que não deveria pensar. Mas quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, você se torna alguém rendido, conduzido pelo Espírito. Olha lá em Êxodo: fale tu conosco e ouviremos. É mais fácil obedecer o homem, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Eu não quero que Ele mande eu desistir de pecar. Eu não quero que Deus me mande desistir disso. Eu não quero morrer. Socorro! Deus quer me matar. Olha, quando você se torna alguém rendido pelo Espírito, rendido ao Espírito, você se torna como Eliseu, um santo homem de Deus. É como o mundo olhando para você e dizer: olha, eu vejo que quem passa por aqui é um santo jovem de Deus. Por que ele disse isso? Porque eu olho para ele e não vejo maldade alguma. Eu não vejo aquele jogo de interesse que as pessoas têm. Me agrada que eu te agrado. A Bíblia diz que a sunamita constrangeu Eliseu. Acorda. Escuta. A sunamita insistia com ele para comer um sanduíche. Você não gosta desse pão, não? Eu faço integral. Você gosta de quê? Queijo? Peito de peru? Eu vou fazer para você. É isso, mais ou menos isso. Ela constrangia. Você não quer coca? Eu te dou iced tea. Você quer café sem açúcar? Não tem problema, eu faço sem açúcar. Hoje nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos ministros constrangendo as pessoas a dar. Mas na Bíblia, a gente nesse texto vê o contrário, exatamente o contrário. Essa mulher constrangendo o profeta a receber. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente está ensinando sobre voz profética. Eliseu era uma voz profética. E ontem eu estava estudando. Meu Deus, será que vai dar tempo? Eu estava estudando uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Por que Eliseu foi escolhido para ser substituto de Elias? E olha que eu amo Elias. Eu amo Elias. Quem me conhece de maneira particular e íntima sabe que eu sou apaixonada por Elias e por Davi. Eu falo: Deus, me dá o coração de Davi, Senhor. Davi não precisa mais daquele coração. Eu falei até pro Mateus esses dias. Falei, ele não precisa mais dele. O Mateus começou a rir da minha cara. A pastora é maluca. Escute. Elias, eu estava estudando isso, não gerou filhos, até que a gente saiba. Até onde a gente sabe, né? Não gerou, biblicamente falando. Então, humanamente falando, ele não teria um substituto ali. Se bem que a nível de profetas, como a gente está falando de geração profética, eu estou te ensinando de uma coisa. A gente está falando sobre voz profética, corrijo. Eu estou te ensinando uma coisa um pouco mais profunda. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aí, o teu entendimento. No mundo natural, se fosse de maneira natural, para ele passar o bastão, ele geraria um substituto, né? A altura, parará. Né? A nível de reis, vamos dizer assim. Só que a nível de profetas, isso não rola. Olha Samuel e os seus filhos. Isso está fora de cogitação. Então tá. Qual foi o critério de Deus para escolher Eliseu? Eu disse para você que estava estudando. Então a história paralela diz
que existiam mais de 20 mil pessoas, espalhadas, obviamente, em escolas de profetas. Quando Elias foi raptado pelo Senhor, porque ele continua vivo. Deus não matou Elias. Aí Deus tinha que escolher alguém à altura. Qual foi o critério de Deus? Rapidamente, porque eu tenho que seguir na minha aula aí, para escolher. Por isso que eu comecei dizendo, não sei se você vai lembrar, a abertura dessa ministração foi com uma alusão, eu fiz uma alusão a algo que eu aprendi e trago para a minha vida. Quando você entrar no ambiente, lembra disso ainda? Diga amém. Escolha, pergunte a Deus imediatamente algo onde você possa servir. Existem pessoas que entram no ambiente, seja ele qual for, seja a casa de uma namorada, seja um trabalho, seja uma outra igreja, seja um local onde você vai com a tua equipe, teu ministério para cantar, ou seja, sei lá, qualquer lugar. Um trabalho. E as pessoas entram naquele lugar esperando o que podem receber, sugar daquele lugar. O que eles podem receber ali. Mas o segredo é invertido, é o contrário. Quando você entrar no ambiente, se você quiser ter sucesso na sua vida, eu estou te ensinando algo de Deus para você. É o que eu faço para a minha vida. Procure imediatamente algo onde o que você pode servir. Eu não estava falando de bandeja, estava falando de ser útil. Amém? Ser bênção na vida de alguém. Amém? Porque existem pessoas que entram no ambiente e ficam assim, inerte, assim. Venha a nós, vosso reino nada. Venha a nós. O que eu posso tirar daqui? Entre no ambiente ligado ao Espírito Santo. Deus, como eu posso ser útil aqui? Entrou no hospital para fazer visita a alguém, mas tem outros doentes que você nunca viu. Como eu posso ser útil? De repente Deus vai te falar algo ao seu espírito. Vai lá, ore por ele. Aí quando você ficar sabendo, aquela pessoa foi curada. Eu estava ministrando no feriado agora, numa outra direção. Eu estava ministrando em Tabernáculos, lá em Miguel Pereira. E Deus me conduziu numa direção. E se tem uma voz que eu aprendi a obedecer na vida, é a voz do Espírito Santo. Eu quero ser guiada pelo Espírito. Eu quero, essa é a minha maior sede, é uma mulher guiada pelo Espírito. Nem sempre consigo, mas eu tento. E quando eu erro, eu levanto de novo e vamos em frente. E Deus me conduziu numa direção. E depois eu fiquei sabendo. E olha que eu não estava ministrando na direção de cura. Eu estava ministrando numa outra direção. Eu fiz exatamente o que o Espírito Santo me mandou fazer. A cada final de ministração, eu saio com uma paz. Eu falo, Deus, eu fiz exatamente o que você me mandou fazer. Eu não quero saber se as pessoas gostaram, se deixaram de gostar. Isso não é meu ponto. Meu foco, nunca foi. Meu foco é ser guiada pelo Espírito. Aí eu fiquei sabendo que uma pessoa, um pastor, ele foi curado de algo naquele lugar. E eu fui saber depois, porque Deus quis me fazer saber. Meu marido viu a pessoa falando no dia seguinte sobre o que tinha acontecido. E eu falei, aí eu liguei na mesma hora e falei, o que houve aí? Me conta aí, não sei o quê. Enfim, por que eu estou te falando isso? Porque quando você é guiado pelo Espírito, você nem sabe o que o Espírito Santo vai fazer, mas ele sabe o que ele vai fazer. Aleluia! Qual foi o critério para Deus escolher Eliseu? A Bíblia diz, acho que é 2 Reis 3, se não me engano, não vou entrar nisso agora, só para você entender rapidinho. As pessoas, quando o rei falava de Eliseu, ele falava assim, mas não está aqui, Eliseu, ele era o cara. Eu acho isso muito legal. Lógico que ele não falou cara, eu estou colocando. A maneira como ele via as coisas, como a outra via um santo homem de Deus, é a maneira como as pessoas veem a gente, entendeu? Aí ele fala assim, pergunta para ele, consulta esse profeta aí, mas não está aqui Eliseu. Quem é esse homem? É aquele camarada que deitava água nas mãos de Elias. O que ele estava falando? As pessoas reconheceram que Eliseu largou tudo para servir Elias. Mas existia, se você fosse tirar uma porcentagem bem ínfima, eu não vou dar números aqui para não correr o risco de errar, mas bem por baixo, uma porcentagem bem pequenininha, que eu não estou querendo falar o número aqui, existia muita gente, 0,1, mais de 2.400 profetas que poderiam substituir Elias. Mas Eliseu era o que cuidava de Elias, que servia Elias. E foi isso que Deus enxergou
em Eliseu. Está entendendo? Diga amém. O mundo espiritual não se move pela indiferença. Você quer ser ainda uma voz profética? Diga: eis-me aqui, Senhor. Eliseu largou tudo simplesmente para servir Elias. E olha que Eliseu vinha de uma família abastada e rica. Por que eu sei disso? Porque o pai tinha mais de 12 juntas de bois. Ele era um homem que colocava água todos os dias nas mãos de Elias. Isso é uma maneira simbólica de falar alguém que cuidava de outro alguém. Servia. Eliseu sabia que a unção que ele respeita é a mesma unção que ele se coloca disposto a servir. Repita comigo para não esquecer. Diga: a unção que eu respeito é a mesma unção que eu me disponho a servir. Voltamos a Eliseu, pauta do dia 2. Eliseu era uma voz profética. Você sabia que Eliseu não foi enviado a Sunamita? Ele foi enviado a Sunem. Foi ela que percebeu quem ele era. Ele nunca falou nada, ele nunca pediu nada. Mas ela o reconheceu como um santo homem de Deus. O que ela não sabia, como a gente está ensinando sobre voz profética, você precisa estar antenado nisso aqui. Isso aqui tem revelação de Deus. O que ela não sabia é que um dia o maior milagre que ela precisaria estaria nas mãos dele. Mas ele nunca falou nada. Ele nunca pediu: faz aí um sanduíche que eu estou com fome aí, ó. Sem saber, sem jogo de interesse nenhum, a Bíblia mostra o quanto essa mulher o constrangeu. Ela insistiu, e olha como valeu a pena. Olha para o teu irmão e fala assim: olha como valeu a pena. O que aconteceu aqui? Ela investiu no homem certo. Quantas vezes você já investiu em pessoas erradas? O que aconteceu aqui a nível profético? Que é isso que a gente está aprendendo nessa manhã. Todo profeta de verdade sabe virar uma chave ao carro, chamada chave da gratidão. Por isso que a Bíblia diz, agora a gente vai juntando os pontos aí para fechar esse quebra-cabeça. Por isso que a Bíblia diz uma coisa muito legal, que quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, ele também está apto a receber o quê? O galardão de profeta. Tem gente que não entende esse texto. A palavra galardão, nesse versículo, significa recompensa. Então, o que eu vou explicar? Vamos tentar esmiuçar isso aí. Quando a Bíblia fala que aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, como é que a Bíblia está ensinando isso? Por exemplo, quando você recebe um ministro de cura, e na sua cabeça, porque isso é dentro da gente que acontece, é o terreno aqui dentro, né, onde fica o nosso espírito. Quando a gente foca na nossa cabeça que aquela pessoa só pode ser usada para cura, nenhuma coisa que aquela pessoa te ensinar, você recebe. E não é porque você não quer, é porque você não está pronto a receber. Então vamos explicar. Por exemplo, quando você recebe um ministro de cura apenas como ministro de cura na sua cabeça, somente a cura que vier dele, você está apto a receber. Mas quando você diz: Deus, eu quero ser alguém conduzido pelo teu Espírito, usa para falar comigo o que tu quiseres. Tu podes usar até uma criança, em qualquer lugar. Dá-me discernimento do teu Espírito e eu te ouvirei. Simples assim. Quando você não coloca as coisas dentro do seu quadrado, às vezes você só enxerga uma pessoa como mestre. Você o recebe apenas, sem você perceber, na qualidade de mestre. E se Deus naquele momento quiser usar aquele homem como uma palavra de cura para você, você não está apto para receber. É por isso, agora eu vou te explicar uma coisa, que às vezes o mesmo ministro de louvor aqui no altar, ele libera sem perceber, ou porque Deus usou ele, falou e ele obedeceu, uma palavra de cura no ambiente. Uma pessoa aqui recebe, existem 3 doentes e 2 não recebem. Porque aqueles 2 estavam ali apenas para recebendo aquele profeta na qualidade de ministro de louvor. E ele só recebe da parte dele o que vier de louvor, de adoração.
Se Deus usá-lo para ministrar uma cura, somente alguém que está aberto à cura está apto para receber. Aleluia! É porque ele está o recebendo na qualidade de profeta, como Deus o quiser usar. É isso que significa qualidade de profeta. Receberá o quê? O galardão de profeta. Aquilo que aquele profeta está enviado a liberar. Porque às vezes o mesmo ministro de louvor, de adoração, é o camarada que Deus vai usar para liberar uma cura. Alguém que entrou pela primeira vez naquele ambiente. Ele fala: receba a cura de Deus agora, e onde mesmo onde você está, e a pessoa curado. Nem ele sabe. Por que ele falou isso? Ele falou: não sei, Deus falou comigo e eu falei. Deus mandou e eu fiz. E depois as pessoas chegam e dizem: eu fui curado. Ele fala: foi. Que incrível. Mas por que você fez isso? Ele fala: não fiz, foi ele, eu só obedeci. É isso que é ser voz profética. Quando Deus mandar, se levante e vá. Quando Deus falar, você fale. Quando Deus falar, pare, não vá. Seja conduzido pelo teu Espírito. Pelo Espírito dele. As pessoas não precisam dos nossos achismos. As pessoas precisam do assim diz o Senhor. As pessoas não precisam das nossas notas tão afinadas. As pessoas precisam de alguém afinado, alinhado com o Espírito Santo. O mundo precisa de uma voz profética se levantando. Pessoas clamando, pessoas chorando. O mundo precisa de Joãos Batistas nesse mundo, de Elias. É por isso que está escrito que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus levantaria o profeta Elias. Deus não vai trazer Elias aqui agora, mas Ele vai levantar uma geração de homens e mulheres que não comem na mesa de Jezabel, que não são ensinados apenas por homens, mas pessoas que têm um fundamento, fundados na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus levantará o profeta Elias. Uma geração de Elias, meu irmão, já está se levantando em toda a terra. Uma geração que não tem rabo preso com Jezabel. Uma geração que dá nome aos bois. Uma geração que não senta confortavelmente nas poltronas de Acabe. Uma geração que não é financiada pelo espírito do erro. Uma geração que chama pecado de pecado. Uma geração disposta a clamar, mesmo que seja no deserto. Uma geração disposta a fazer a vontade de Deus, mesmo que ninguém os ouça. Mas a Bíblia diz que João Batista pregava no deserto e milhares de pessoas saíam e andavam léguas para ouvi-lo falar. Raças de víbora, quem te ensinou a fugir da ira que vai vir? Arrependei-vos, porque já está chegando o reino de Deus. Olha ele aí. Quando você sabe que é voz profética, você está aberto a receber tudo aquilo, tudo que é galardão, tudo que é resultado vindo daquele profeta, entendeu? Diga aleluia. Comecei explicando que tudo que Deus for fazer aqui, Ele vai fazer no seu espírito. Seu espírito, meu espírito, é o recôndito de Deus. Foi assim que a sunamita recebeu Eliseu. No poder da gratidão, ele perguntou, vou dar uma corrida aí. Eu amo isso. Esses detalhes da palavra. Ele falou, deve ter falado com o seu companheiro, Geazi. Ele falou, mas o que eu posso fazer por essa mulher, gente? Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer por ela. Ele perguntou primeiro para ela, o que eu posso fazer por você? Ela falou, nada. Em outras palavras, eu sou bem de vida. Não preciso de nada. Sabe o que ela disse? Eu habito no meio do meu povo. Eu não sou estrangeira. Eu tenho a minha terra, as minhas coisas, a minha vida. É isso. Eu tenho condições, não preciso de nada. E ela realmente não precisava de nada. Só que o poder da gratidão gera uma coisa dentro da gente que se chama inconformação. E ele continuou, ele não se conformou com o que ela falou. Ele podia ficar quieto, falar, não precisa de nada, paciência. Mas ele não ficou quieto.
aquilo começou a incomodar. Sabe uma coisa que te incomoda? Isso é poder da gratidão. Aí ele falou com seu companheiro assim, mas não é possível. Tem que haver alguma coisa, o que eu posso fazer para essa mulher? E eu acho muito legal a maneira como ele fala assim, que tem nos tratado, porque não era uma vez só, eram várias, com tanto desvelo, traduzindo, com tanto carinho, com tanto zelo. Gente, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Mas ele era só um profeta. Ele não era só um profeta, ele era uma voz profética. Ele era um profeta. E o profeta que nós precisamos. O profeta é aquele que anda debaixo da direção do Espírito. É aquele que está preocupado com o coração de Deus, com aquilo que Deus quer que você fale. Ai. O que ela não sabia é que ele daria a resposta que ela precisava. Para encurtar a história, a gente já sabe, ele liberou a palavra que rompeu na vida daquela mulher toda esterilidade. Quando você reconhece um profeta na qualidade de profeta, segura porque é de Deus para você. Você rompe na sua vida com toda esterilidade. Pode ser esterilidade financeira, do mundo, área sentimental, seja lá, área espiritual. Entendeu agora? Diga amém. E mais tarde a ressurreição do filho dela, que a gente não vai falar agora. Satanás tem mentido para as pessoas, fazendo com que elas não descubram e as mantenham cegas quanto ao seu propósito. Como eu falei aqui no início, as pessoas morrem dizendo que não tem propósito, mas o seu propósito está lá em Efésios capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos elegeu, nos escolheu nele, nos predestinou em amor para sermos santos e irrepreensíveis. Diga aleluia. Olha, presta atenção. Vamos falar para não esquecer. Diga assim: o meu propósito principal. Diga mais forte. Você está dormindo? Diga assim: o meu propósito. Ih, que bonito. Diga: principal está em obedecê-lo. Diga: eu quero ser conduzido a partir de hoje pelo Espírito. Pronto. O que significa isso? Quando o meu propósito maior, não é que você vai perder as vontades, não é isso não. Você vai submeter as suas vontades à vontade de Deus. Que a minha vontade, Senhor, a cada dia seja a sua vontade e que a sua seja a minha. Amém? O que significa isso? Isso significa uma coisita que aconteceu, e a gente sempre prega em tabernáculo, todo mundo já sabe, com o povo de Israel, que todos os dias, olha que coisa legal, todos os dias Deus mandou eles irem colher, buscar, pegar lá no chão, nos seus potes, nos negócios, o seu maná diário. Por que Deus já não dava da semana toda, povo preguiçoso? Porque Deus queria que todos os dias eles fossem buscar em Deus o seu maná. Mas pastor, eu já orei ontem, não tá bom isso? Eu li a Bíblia anteontem. Todos os dias nós temos que buscar o nosso maná. Mas se eu guardar para outro dia, vai poder ser, vai dar ruim. Não adianta você achar que a oração de ontem vai produzir resultado hoje. Não adianta você achar que a leitura de ontem vai funcionar para hoje, para o resto da semana. Não funciona. Mas pastora, todo dia eu buscar em Deus, claro, Ele é a fonte das águas vivas, Ele é o manancial de águas vivas, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Mas eu já bebi ontem, seu rim vai parar. É melhor você beber hoje. O nosso Deus é Deus de princípios. Repita comigo com voz de profeta, se você tem. Diga comigo assim: o nosso Deus é Deus de princípios. Diga mais forte: essa é a lei do reino que eu pertenço e eu faço parte dele. Simples assim, meu irmão. O nosso Deus é Deus de princípios. Eu tenho que orar todos os dias, com vontade ou sem vontade. Mas se eu não tenho vontade, não tem problema não.
ora a si mesmo até que a vontade chegue. Você não precisa comer sem vontade, porque senão você morre, é a mesma coisa. Você tem que orar sem vontade, mas não tem vontade, então ora sem vontade mesmo. Pastora, mas se eu não quiser orar de jeito nenhum, fala: Senhor, me converta, eu estou indo para o inferno, me ajuda, Senhor. Nosso Deus é Deus do princípio, a gente já está quase encerrando. E eu quero fechar ilustrando com uma cena muito significativa para mim. Como ser uma voz profética na pior hora da sua vida? Quando a gente está ensinando, desde o início, como ser uma voz profética, a gente já passou por tantas vozes, né? A gente passou por Eliseu, a gente passou por Elias, a gente passou por Salmos, a gente entendeu o recado de Davi, a gente passou por Jeremias. Mas quando a gente estiver no pior momento da nossa vida, mesmo assim a gente tem que ser uma voz profética. Quando a gente disser: Deus me usa a qualquer hora, em qualquer lugar, isso conta nos piores momentos da minha vida. Isso conta quando eu estiver de cara amarrada, conta. Isso conta quando eu não estiver tão afim, conta. Isso, será que Ele pode me usar quando eu não estiver tão disposto ou indisposto? Conta. E se Ele quiser me usar no pior momento da minha vida? Como ser uma voz profética a qualquer hora, em qualquer lugar? É que a gente não para pensar que esse qualquer hora, em qualquer lugar, inclui os piores momentos da nossa vida. Inclui os momentos de sol, mas os de chuva também. Inclui quando você estiver endinheirado ou sem dinheiro, sem um tostão no bolso. E isso inclui onde você estiver, no lugar bom, no lugar ruim, na plataforma ou no deserto, como pôs João Batista. E eu vou encerrar com uma ilustração. Pense agora naquele ladrão na cruz. Eu estou me referindo ao que foi salvo, naquele que estava bem ao lado de Jesus. Eu sempre coloco isso: nunca fale ladrão da cruz, porque ele não roubou cruz nenhuma. Ladrão na cruz, que a gente fala o ladrão da cruz. O homem não roubou cruz nenhuma de ninguém. Pense agora naquele ladrão na cruz, que estava bem ao lado de Jesus. Agora foque naquilo que eu vou te dizer. Pense em Jesus. Como pode alguém morrendo, mesmo assim, fazer história? Aquele ladrão na cruz, em uma frase, ele mudou toda a sua vida. Redobre a sua atenção. Ele não teve tempo de estudar, de aprender a pregar, de cantar ou dançar. Ele não teve tempo de tocar, de ministrar. Ele não teve tempo sequer de ganhar uma alma. Mas em uma única sentença, ele mudou para sempre a sua vida. E aqui está bem grande e explícito, Efésios capítulo 1. Ele apenas disse uma sentença: ei, lembra de mim. Se você lembrar de mim. Só que aquele homem não sabia que existia bem ali ao seu lado um profeta do céu. Diga aleluia! Um profeta do céu que estava morrendo. Mas esse profeta do céu era o maná, o pão vivo que desceu do céu. Esse profeta do céu conhecia o recado, conhecia aquele que o tinha trazido ao mundo e o enviado. Ele sabia que ele era Yeshua, o enviado, o ungido, o Messias de Deus. E ele sabia que se ele estava ali, não importa, não interessa se ele estava morrendo, ele seria uma voz profética sim, mesmo no último segundo e minuto da sua existência.
Quando você entende quem te chamou, a sua missão é maior do que a sua vida. Quando você entende quem o chamou, não importa se você está no alto ou no embaixo, não importa se você está no monte ou no vale mais profundo, não importa se você está na clareza do dia ou se você está vivendo a madrugada mais escura da sua vida, você pode sim ser uma voz profética em qualquer ambiente. Jesus sabia disso e ele estava morrendo, mas ele sabia o que era ser uma voz profética. Pouco antes de morrer, ele liberou a palavra. Ser uma voz profética é exatamente isso. É você estar pronto a liberar a palavra. Que palavra é essa palavra? Que Deus falar onde? No seu espírito. Jesus liberou a palavra. Lembra da sementinha de feijão lá no copinho? Ele liberou a palavra. E aquele homem que até aquele momento era um ladrão, aquela palavra liberada, querido, entenda a eleição de uma vez por todas. A palavra liberada, 2 ladrões, um do lado, outro do outro. Quando ele liberou a palavra, imediatamente aquela sementinha lá dentro foi achada e gerou vida. Ele foi tocado no seu espírito imediatamente. Aquele ladrão foi a primeira pessoa que Jesus salvou na cruz. Ele simboliza ainda a igreja. A esperança para mim, a esperança para você. O primeiro homem que Deus salvou foi um ladrão. O que Deus está nos ensinando? Por que eu disse que ele simboliza a igreja do Senhor na terra? É Deus falando comigo todos os dias. A esperança para a gente deixar de roubar a glória. A esperança. Ladrão é alguém que rouba. A esperança da gente parar de roubar reconhecimento que não é nosso. A esperança da gente parar de querer roubar honra que não nos pertence. A esperança para a gente deixar de roubar. Não só a gente cantar, ninguém vai roubar tua glória. Deus, a esperança para mim, a glória é tua, a honra é sua. Nós somos o músico que ministra para a plateia de um só. É tudo para Ele, para Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A cruz, ela fecha tudo isso. Pode se colocar de pé. A cruz, a cruz, a cruz, ouça isso. É o único lugar onde reis e ladrões morrem do mesmo jeito. Vamos adorar o Senhor. André, você pode ministrar uma canção? Feche seus olhos agora, por favor. Lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Você pode dizer isso? Não vou calar meus lábios. Senhor, eu não quero ser um profeta calado. Vou profetizar, manifestar a graça. Eu quero abençoar e abençoar quem Deus quer libertar. Saia do seu lugar agora. Sobre uma tua vida, sobre alguém que está perto de você. vou profetizar. Abençoe. Nenhuma maldição Escolha alguém e libere uma palavra de bênção. Diga pra ele: nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Libere essa palavra sobre a vida de quem está perto de você. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Deus tem pra gente um manancial, meu irmão.
libertar. Não deixe que a dor silencie você. Vou calar meus lábios. Vou profetizar. Vou profetizar. Manifestar a graça. Abençoar quem E Deus quer abençoar quem Deus quer libertar. Seja uma voz profética em qualquer Sobre lugar. tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu apostei a minha vida nisso. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra mim um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra mim um manancial, cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra mim um manancial, cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra mim um manancial, cujas águas nunca secarão. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, é isso. Isso é ser uma voz profética. É ser conduzido pelo Espírito. É obedecê-lo em todo o tempo. Não é não fazer força, é ser guiado pelo Espírito. É estar disposto a obedecê-lo e fazer a vontade de Deus. E eu disse para você agora mesmo, não há desculpas para a gente não obedecer ao Senhor.
Porque Jesus estava no pior momento, no momento mais escuro da sua vida, da sua existência. E se ele se tornasse um profeta calado, silenciado pela dor? Eu estou morrendo, não vou falar nada. Já preguei o que eu tinha que pregar, agora acabou, estou morrendo. Mas no último minuto da sua vida, ele liberou uma palavra e salvou o homem. Que isso seja gravado no seu espírito. Deus abençoe você. E você, a partir de hoje, já sabe o seu propósito. Não obedece ou não quiser, e é contigo. Deus abençoe você. Separe aí a sua melhor oferta. Esse é o momento de você semear no lugar certo. Ó, presta atenção. A sunamita investiu no homem certo. E ela teve o resultado certo. Para de investir em pessoas erradas. Para de investir em lugares errados. Satanás tem mentido para você. A semente que você não põe no reino de Deus, você está pondo no mundo, meu irmão. Você está plantando no lugar errado. Está plantando para gerar espinho aí. Aprenda a semear no lugar certo. Semear na casa de Deus é terreno fértil, meu irmão. Está na hora de você não ser mais enganado. Toda vez que Satanás falar que você não pode dizimar, ele está te ensinando a continuar, que você deve roubar. E Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Qual parte você não entendeu? A esperança para a gente deixar de roubar. A esperança. A esperança. A esperança para mim, a esperança para você. A esperança para a igreja do Senhor na terra. Não é só roubar honra, glória, é roubar nada que não nos pertence. O dízimo é do Senhor. Ele não é do pastor, ele é do Senhor. Deus abençoe sua vida. Pastor Antônio Carlos, faz oração final e a gente está encerrado. Deus abençoe. Ia lá, acabei 5 minutos antes. Glória a Deus. Quem falou que eu acabava depois, se ferrou. Amém, queridos? Receber a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Eu sei que o teu Espírito Santo manifestou aqui nesta manhã. Também na vida daqueles que estão nos assistindo agora. Trabalha na vida de cada um, meu Deus. Salva, liberta, transforma, restaura famílias, liberta filhos, liberta filhas, estão na escravidão desse mundo, no pecado. Obrigado, Senhor, que nós possamos ser voz profética neste mundo, voz profética na nossa casa, voz profética para os nossos parentes, voz profética na faculdade, voz profética nos colégios, voz profética aonde você for. É isso que Deus quer da nossa vida, porque através de você, vidas serão transformadas, vidas serão libertas, curadas, salvas, em nome de Jesus. Então, muito obrigado por esta manhã abençoada. Nós agradecemos ao Senhor agora pela semente lançada no gasofilaço. Abençoa todo dizimista e todo ofertante. Leva-nos guardado por ti, Pai. Livra do homem maligno, do sanguinário, das balas perdidas, do malfeitor. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glória a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe. Se for a vontade do Senhor, voltaremos às 19 horas com culto de celebração ao Senhor. Bom almoço, bom domingo, Deus te abençoe, graça e paz.